No vídeo de hoje eu vou ensinar mais uma ferramenta que é essencial para qualquer programador conseguir desenvolver seus programas aí. Esse é o terceiro vídeo da nossa série de 4 vídeos de como programar, tudo bem? Então fica comigo porque tá muito legal, vem comigo. Sejam todos bem-vindos ao canal Dr. Waka, é um prazer ter vocês aqui comigo. E pessoal, hoje eu vou trazer para vocês as famosas estruturas de repetição. As estruturas de repetição, assim como as condicionais que nós vimos no vídeo anterior, se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Aqui na descrição eu vou deixar o link para a playlist dessa sériezinha de vídeos de como programar. Assim como as instruções condicionais, as instruções de repetição, elas também são instruções de desvio de fluxo, ou seja, que não segue aquele fluxo normal, onde o sistema operacional vai lendo linha a linha e executando as coisas, tudo bem? Então, vocês já vão entender como é que funciona. Isso aqui é o material do meu curso, tá? O meu curso, por enquanto, a turma tá fechada. Eu ainda não vou abrir mais. Futuramente eu abro mais turmas, por enquanto não. Então, isso aqui é o material do meu curso, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Estrutura de repetição, ela vai permitir que determinada ação, ela continue sendo executada enquanto uma condição é verdadeira, certo? Então, por isso que é importante entender condição primeiro, certo? As condições são aquelas que nós vimos na aula passada mesmo. Uma vez que você entenda aquilo ali, isso aqui traz mais um nível, mais uma camadazinha de complexidade. Então, um determinado bloco de comandos, ele vai ficar sendo executado enquanto essa condição for verdadeira, certo? Nós também chamamos essa repetição de laço. É bem comum, o laço da linha 13, o loop da linha 14, tem essas coisas, né? E tem uma coisa que é importante entender por trás da estrutura de repetição, que é o seguinte: eu acabei de dizer para vocês que esse bloco de comandos ele vai ficar sendo repetido enquanto uma condição for verdadeira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se alguma coisa não acontece no programa para deixar essa condição falsa, esse bloco de comandos ele vai ficar sendo repetido infinitamente, certo? E se isso fica sendo repetido infinitamente, a gente cria um erro, geralmente é um erro, bem comum entre os programadores, que é o famoso looping infinito, né? Porque sua condição da sua estrutura de repetição ela não está bem definida. Quando ela não está bem definida, ela nunca fica falsa, portanto, aquele bloco ali vai ficar sendo repetido para sempre, tá bom? Então, isso aqui é a nossa introdução aqui sobre estrutura de repetição. E a primeira, eu vou ensinar duas, pessoal. Geralmente eu ensino 3, tá? Eu vou ensinar 2 estruturas para vocês. Com essas 2 vocês já fazem praticamente qualquer coisa. Então, a primeira estrutura de repetição em C, em linguagem C que eu quero ensinar para vocês, é essa estrutura do enquanto, tá bom? O enquanto ele é interessante de aprender ele primeiro, porque ele é palatável. Você lê o que está acontecendo e você entende mais ou menos. O enquanto, pessoal, ele vai ter a seguinte sintaxe em C. While, certo? Que é enquanto, perfeito? Aí abre parênteses, coloca toda a condição aqui, toda a sua condicional mesmo, tudo aqui, certo? Enquanto x maior do que 0, enquanto x maior do que y, enquanto x diferente de 1, coisas desse tipo você coloca aqui, perfeito? E daí você fecha o parênteses aqui, abre chaves e dentro desse abre e fecha chaves aqui, você coloca todo o bloco de instruções que você espera que seja executado, perfeito? Então, de novo, while, que é uma palavra reservada do C, abre parênteses, coloca sua condicional aqui, sua expressão lógica aqui, tá bom? Fecha parênteses, abre chaves e dentro desse bloco de chaves aqui você coloca todas as instruções que você quer que se repita enquanto essa condição for verdadeira. Um dos detalhes aqui do enquanto é que a verificação ela é feita no início para depois executar o bloco de comando, certo? A outra estrutura de repetição que eu não vou falar muito sobre ela aqui com vocês agora é a estrutura que ela verifica essa condicional no final. Primeiro ela executa os blocos de comandos uma vez, daí ela verifica a condição. Se for verdade, ela volta e executa de novo. Essa é a outra que eu não vou falar. O while, que a gente está olhando aqui, ele verifica a condição, se for verdade, executa o bloco de comandos. Aí volta e verifica a condição, certo? Então, de novo, olha só. Verifica a condição, executa o bloco de comandos, se a condição é verdadeira. Daí volta, verifica a condição de novo. Condição é verdadeira? É verdadeira. Então, executa o bloco de comandos. Volta, verifica a condição de novo. Assim, até que a condição seja falsa. Uma vez que ela é falsa, ela sai fora aqui nos parênteses, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o teste da condição é no início, perfeito? Beleza, pessoal. Daqui a pouco a gente vai para
Daqui a pouco a gente vai resolver esse probleminha aqui, ó, desenvolver um código em C, tá bom? A gente já vai ver. Esse aqui é o faço enquanto, que é justamente quando você verifica a condição no final. Não vou falar sobre ele, eu vou para um outro que a gente usa bastante, que é esse aqui, ó. Instrução para. Também uma instrução de repetição muito parecida com enquanto. Contudo, a condicional dela, né, o que você vai avaliar, geralmente está associado com a contagem, com um famoso contador, tá bom? Vou mostrar para vocês o que é isso, só que é muito importante vocês terem isso ideia. Quando você está fazendo alguma contagem, quando você tem que ir adicionando mais um em uma variável, ou decrementando uma variável em 1, certo? Ou em 2, ou em 3, enfim. Quando você tem que fazer essa somatória, ou ir subtraindo alguma coisa dessa variável, você usa o for, tá? O for talvez seja a estrutura de repetição mais comum entre os programadores, porque ele tem muita aplicabilidade. Lá para frente a gente vai chegar nisso, talvez chegue nisso, tá? Mas tem muita aplicabilidade, tá, pessoal? Então vamos lá. E como o while, a condicional também é verificada no início, tá bom? Então em C, a instrução para, ela vai vir com a seguinte sintaxe, tá bom? For, daí inicialização do contador, né? Geralmente a gente usa I, ou J, ou K, ou O para o contador. Então você inicializaria aqui, por exemplo, int I igual a 0, int I igual a 1, depende de qual número você quer inicializar esse I. A condição, que geralmente envolve esse I, porque ele é o seu contador, você vai falar, enquanto o I for menor do que X, enquanto o I for maior do que 0, coisas desse tipo. Então, a sua condicional aqui, né, a sua expressão lógica aqui. E daí o incremento ou decremento dessa variável. I vai receber I mais 1, I vai receber I mais 2, ou então I vai receber I menos 1, alguma coisa nesse sentido, certo? E daí, pessoal, aqui no bloco de chaves, você coloca todas as suas instruções que você quer que se repita enquanto essa condicional for verdade. A grande sacada aqui é que a cada execução do bloco de instruções, né, o incremento acontece no I, certo? No seu contador. Eu já estou falando que é I, né? Enfim, seu contador pode ser o nome de variável que você quiser, que geralmente se usa I. Então, toda vez que acontecer a execução do bloco de comandos aqui, no final dela, o I é incrementado automaticamente, certo? Eu vou mostrar isso para vocês como é que funciona. Então, instrução dentro do para, ela vai ser executada até que a condição avaliada seja falsa, assim como o while, perfeito? O teste da condição também é feito no início, assim como o while, perfeito? A grande diferença é que tem um incremento do meu contador aqui e geralmente minha condição ela está associada ao contador. Tranquilo? Legal. Então agora, pessoal, nós vamos fazer esse exercíciozinho aqui, ó. Desenvolva o código em C de um programa que soma números inteiros informados pelo usuário até que um número negativo seja informado e então imprime o resultado da soma na tela. Então, repara, aqui não tem exatamente uma contagem. Ele não fala assim, soma 10 números inteiros informados pelo usuário. Não fala, soma 5 números inteiros, alguma coisa assim. Ele não fala isso. Ele fala o seguinte, até que um número negativo seja informado. Isso aqui é um forte indício que nós não vamos usar o para, tá bom? A gente precisa de uma outra condicional, porque eu não estou contando coisas aqui. Apesar de ser uma somatória, está somando números, aqui já deixa muito claro que é até que alguma coisa aconteça, né? Que coisa que é essa que aconteça? Até que um número negativo seja informado pelo usuário. Perfeito? Então, isso aqui é o trigger para eu saber se eu vou usar while ou se eu vou usar for, tá bom? Depois a gente vai modificar um pouquinho esse exercício para ele ficar com mais cara de for e daí a gente resolve ele com for também, tá bom? Então, vamos lá, pessoal? Deixa eu trazer meu Notepad++ aqui. Perfeito. Tá aqui no Notepad++, eu vou fazer meu include stdio.h, que é a minha biblioteca que me permite entrada e saída de dados, tudo bem? Aqui eu vou inicializar minha int main, que é a função onde o sistema operacional inicializa, né? Ele vai começar a execução do meu programa por essa funçãozinha especial aqui, por isso int main, tá? Aqui eu vou colocar o return 0, porque como ela é uma função que espera um retorno do tipo inteiro aqui, então eu coloco o 0, né? Eu ainda não falei sobre função para vocês, mas estou tentando dar uma explicação geral aqui. E agora vamos pensar, pessoal, vamos pensar no exercício, olha só. Desenvolva o código em C de um programa que soma números inteiros, ou seja, o usuário ele vai ficar informando números inteiros, né? E o programa vai ficar somando isso até que um número negativo seja informado, certo? Então, quando o usuário informar um número negativo, ele para de somar. E aí ele imprime o resultado na tela e finaliza o programa. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que o usuário ele vai me informar um número inteiro. Então, eu vou
falar aqui que é int num, tá? Num é um número, perfeito? E eu tenho que ler do usuário da tela essa coisa, né? Então, para eu ler do usuário na tela, eu uso uma funçãozinha especial chamada scanf, tá vendo? Primeiro eu vou pedir para o usuário informar esse número, é melhor. Eu tenho que interagir com o usuário primeiro, né? Printf, certo? Eu vou pedir assim, ó, por favor, informe um número inteiro positivo para soma ou inteiro negativo para finalizar. Perfeito? Legal, né? Geralmente, pessoal, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. O que acontece? Tá vendo que essa linha aqui ficou muito grande? Ela ocupa até o final da tela, né? Então, geralmente, você não faz assim. Você faz assim, ó. Você quebra esse printf aqui e você coloca outro printf aqui, ó, tá? Para que quando alguma outra pessoa for ler o seu programa, fique mais legível, tá? Por favor, informe o número inteiro positivo para soma ou inteiro negativo para finalizar, tá? Para somatória. Para a somatória. Perfeito. E aqui, pessoal, agora eu vou fazer a leitura do dado que o usuário escrever. Perfeito? Então, a gente faz essa leitura utilizando esse procedimento aqui especial chamado scanf, tá bom? Essa funçãozinha especial aqui. E aqui, pessoal, para ler inteiros, eu tenho que utilizar, né, entre aspas aqui, esse porcentagem D. Porcentagem D, ele vai me permitir ler um inteiro, tá bom? E além disso, isso aqui ele vai ficar esperando um inteiro do usuário, só que eu tenho que armazenar essa coisa digitada pelo usuário em alguma variável, que no caso vai ser nessa variável num aqui. E para fazer isso, eu uso um e-comercial aqui, que é um comandozinho especial do C. Eu ainda não vou explicar para vocês o que é isso, mas é um comandozinho especial do C. Eu vou colocar num, tá bom? Então, agora, quando eu faço isso aqui vai ficar parado na tela, esperando que o usuário digite um inteiro. Uma vez que ele digite um inteiro, eu vou guardar esse inteiro dentro dessa variável, perfeito? Legal. E o que acontece? Nós temos que ficar somando essa coisa, né, em uma outra variável, uma variável de somatória. Geralmente, eu poderia colocar a somatória aqui, certo? Poderia colocar ela aqui, declarar ela aqui, mas por questão de organização eu vou declarar ela aqui também, tá? Int somatória, perfeito? Eu poderia declarar ela aqui sem problemas, que eu só vou usar ela a partir desse ponto, mas eu vou declarar ela em cima por questão de organização de código, tudo bem? Beleza. É importante que essa somatória ela seja inicializada com alguma coisa, né? Somatória seja inicializada com 0, porque até agora eu não somei nada, perfeito? E agora, pessoal, eu vou utilizar meu comando de repetição, porque enquanto o usuário não digitar um número negativo, eu vou ficar somando coisas, perfeito? Então, while num for maior ou igual a 0, perfeito? Maior ou igual a 0, 0 também não é negativo, né? Então, portanto, ele entra na somatória. Eu vou fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Eu vou pegar a somatória, né? Vou colocar o que está dentro dele, mais uma outra coisinha. Que coisinha é essa? A coisinha que o usuário digitou. Somatória mais num. Entenderam? E agora aqui, ó, depois a gente vai passar e entender o fluxo aqui de novo. E depois que isso acontecer, essa somatória acontecer, eu tenho que pedir um novo número do usuário. Perfeito? Então aqui, por favor, informe um novo número inteiro positivo para a somatória ou inteiro negativo para finalizar. Certo? Então, eu modifiquei aqui com um novo, né? Que está dentro do while. Tranquilo? Aqui por organização, vou fechar aqui. Legal. E quando ele fizer isso aqui, ele vai voltar para cá, verificar se o número foi positivo ou negativo e sair fora. E no final aqui, pessoal, eu vou digitar o seguinte. Primeiro eu vou colocar um /n aqui. /n é quebra de linha, tá, pessoal? Essa quebra de linha aqui é só para separar as coisas, para ficar mais fácil para o usuário conseguir ler a informação que eu estou dando para ele, tá? Printf, vou colocar aqui, ó, o resultado da somatória dos números é porcentagem D, porque aqui vai vir um número inteiro, certo? E vai ser a somatória que eu quero escrever na tela, porque é onde eu guardei a somatória, beleza? Então vamos salvar aqui, ó, somatória.c, né? Meu arquivo aqui de código, né? Tá salvo. E agora eu preciso compilar essa coisa, né? Para compilar essa coisa, eu vou abrir aqui o prompt de comando. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu abro. Eu aperto Windows, escrevo cmd, abrir o prompt de comando, perfeito? Deixa eu entrar na pasta
que eu preciso para compilar essa coisa, que está aqui dentro de exercícios/canal, perfeito? E aqui dentro eu tenho o meu arquivozinho aqui, ó, chamado somatória.c, tranquilo? Legal, né? Para quem está em dúvidas desses comandos que eu estou usando aqui e tudo mais, eu ensinei todos esses comandos lá no meu tutorial de como instalar o MinGW, que é o compilador que eu uso aqui para C, tudo bem? O link está aqui na descrição, dá uma olhadinha lá que você vai entender tanto esses comandos como também compilar códigos em C, tranquilo? Então agora, pessoal, eu vou fazer aqui gcc, o nome do meu arquivo, fonte, né? Somatória.c, o arquivo de código que a gente acabou de digitar, menos O para indicar qual que é o arquivo de saída. Meu arquivo de saída ele vai ser um executável, então, portanto, eu vou chamar ele de somatória.exe, tá bom? Poderia ser qualquer outro nome, c.exe, x.exe, não tem problema. O importante é que ele seja um exe para o Windows entender que é um executável, tá bom? Então, vamos compilar ele aqui, compilou. E agora vamos executar esse somatória.exe. Então, por favor, informe um número inteiro positivo para a somatória ou inteiro negativo para finalizar. Então, vamos informar aqui por favor, informe um novo número, ou seja, entrou dentro do while, né? Lembra que o novo, ele só está aqui, ó. O novo está aqui, o novo não está aqui, perfeito? Então, ele entrou dentro do while. Aqui eu vou informar 2. Informa um novo número inteiro positivo para a somatória ou inteiro negativo para finalizar. Vamos informar aqui menos 1, vamos ver se finaliza, pessoal. Menos 1. O resultado da somatória dos números é 3, né? E se a gente reparar, 1 mais 2 de fato é 3. Eu quero fazer uma coisa aqui com vocês, ó. Vamos fazer a somatória de novo, vamos digitar menos 1 direto. O resultado da somatória dos números é 0, porque de fato, né, a gente não informou número nenhum, então não tem nada para somar. Eu quero executar de novo, eu vou digitar 0, 0, 0, 0, 0, né? Vou digitar menos 1 aqui, vamos ver se deu certo. Também deu, né? O resultado da somatória dos números é 0. Olha só, pessoal, qual que é o fluxo que acontece aqui? Primeiramente, nós lemos da tela o número que o usuário digitou, certo? E também nós inicializamos a somatória aqui, né, como 0, porque 0 é o elemento neutro da soma, da operação soma matemática, certo? Então, por isso que a gente inicializa ali com 0. Se a gente não inicializa com 0, deixa eu mostrar para vocês o que acontece, ó. Não vou inicializar isso aqui, perdão. Não vou inicializar isso aqui com 0, tá? Eu apaguei essa linha aqui, ela não acontece, perfeito? Então, agora eu vou compilar meu código de novo e eu vou executar ele, ó. Eu vou digitar 1, 2 e menos 1, né? O resultado dele deveria ser 3. Olha só o que vem. Vem qualquer coisa, perfeito? Isso aqui chama-se lixo de memória. Por quê? Porque quando você não inicializa uma variável com algum valor, ela pega qualquer valor que estava anteriormente na memória. Portanto, ela está com lixo de memória. Por isso que a gente tem que inicializar ela com alguma coisa. Só que em especial, como isso aqui vai servir como uma somatória, se eu inicializo como 10, por exemplo, né? A gente vai ter um erro de cálculo. Ó, olha só. 1, 2, menos 1. Vai dar 13. Poxa, 1 mais 2 é 3. Então, tá sobrando 10 ali. Esse 10 vem justamente da minha inicialização aqui. O elemento neutro é 0 e por isso que a gente tem que inicializar com 0. Perfeito? Ó, de novo. 1, 2, menos 1. Perfeito? Por isso que a gente tem que começar com 0 aqui. Tranquilo? E daí, depois que a gente inicializou isso aqui com 0, né, nós verificamos se esse número informado pelo usuário, se ele é positivo ou 0, né? Se ele for positivo, eu entro dentro do meu laço aqui, da minha estrutura de repetição while, eu faço a somatória sendo somatória mais número, perfeito? Somatória mais número, o que isso aqui significa? Que é o resultado que estava antes em somatória, no início aqui vai ser 0, mais o número que o usuário digitou, vamos supor que foi 1, 2, menos 1, perfeito? Então, 0 mais 1, então agora eu aguardo 1 em somatória, perfeito? E daí peço para o usuário digitar de novo. Daí o usuário vem e digita 2, perfeito? Aí ele volta para cá e vai verificar. 2 é maior ou igual a 0? Poxa, 2 é maior ou igual a 0. Isso é verdadeiro ainda. Como é verdadeiro, eu entro de novo na estrutura de repetição. A somatória vai receber o que estava lá, né? Que no caso seria 1, né? 1 mais 2 que dá 3. Então eu guardo 3 em somatória. E eu peço para o usuário digitar de novo. Aí o usuário vem e digita menos 1. Então, em número, eu estou guardando menos 1 agora. Então, eu volto para cá. Aí eu pergunto, menos 1 é maior ou igual a 0? Poxa, isso é falso. Como isso aqui é falso, nada disso aqui é executado e ele vem aqui para o final, perfeito? E daí ele imprime a quebra de linha na tela e ele também coloca o resultado da somatória dos números é, né? E imprime a somatória na tela, perfeito? Então, é isso que acontece. Eu fiz aquilo ali, pessoal, só para a gente não ter a quebra de linha aqui, ó. Agora fica assim, ó. 1, 2.
Só que eu fiquei com a quebra de linha do outro lado. Faltou essa quebra de linha aqui também. Eu acho que assim fica um pouquinho mais organizado para o usuário, tá? Eu gosto mais de fazer meus programas assim, ó, 1, 2, menos 1, perfeito? Tem menos linhas quebradas, menos linhas só com uma coisa. Eu gosto mais desse jeito aqui. Enfim, né? É uma questão de gosto. E agora, pessoal, vamos supor o seguinte. Vamos supor que meu problema ele muda um pouquinho, né? Ele não é mais isso aqui, não é até o usuário digitar um negativo. Inclusive, eu quero que os negativos entrem na somatória, só que eu quero que o usuário digite 5 números, perfeito? Melhor. Eu quero que o usuário me diga a quantidade de operadores que vão ter, né, de números que vão ter na somatória dele. Eu quero que ele me diga, são 100 números, então o usuário digita, eu quero 100 números. Aí ele vai digitando um por um, né, dos números. E daí eu dou o resultado da somatória dele. Entenderam a diferença? Ó, de novo, não é uma somatória até que um número negativo seja informado. É uma somatória que, inclusive, vai incluir números negativos, né? Só que eu quero que o usuário me diga quantos números vão participar dessa somatória. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos abrir um novo arquivo aqui. Vou colocar aqui em linguagem, vou colocar C. Vou colocar aqui novamente a minha biblioteca de entrada e saída de arquivos, perfeito? Vou começar a minha main aqui, legal, né? Vou dar um return 0 aqui porque é uma função, então espera-se um retorno. E agora a gente tem que pensar nessa coisa. Primeira coisa que a gente tem que ler do usuário é a quantidade de números que vão participar da somatória. Então, eu vou colocar aqui int, né? Vai ser um número inteiro, quantidade de números, perfeito? Eu sou um programador em Java, então geralmente eu uso assim, tá? Eu não utilizo aquele underline ali. Int quantidade de números. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ler do usuário. Então já vamos pedir para ele, ó, printf, quantos números participarão da somatória, né? E eu vou ficar aqui esperando que o usuário digite alguma coisa. Então, eu tenho que guardar o que o usuário digitar numa variável. Então, porcentagem D, porque eu estou esperando um inteiro dele, certo? Porcentagem D. E eu vou armazenar isso em quantidade de números, perfeito? Só que aqui, pessoal, para que isso aqui funcione, faltou o ezinho comercial aqui, tá? É só assim que a gente consegue guardar o que o usuário digitou na variável, perfeito? Legal. E uma vez que isso aconteça, eu já sei a quantidade de números que ele vai querer. Portanto, a gente pode começar um for aqui, um para, né? O while funcionaria? Funcionaria, só que eu teria que ter uma variável contando quantas vezes ele fez, né, com o while. E como eu tenho que ter essa variável contando quantos números o usuário digitou, eu já começo ela com for, perfeito? For int, eu vou colocar aqui i, né? Vou inicializar ele com 0, porque por enquanto o usuário não digitou nada. Enquanto o i for menor do que a quantidade de números, perfeito? Eu vou fazer i recebe i mais 1, certo? I recebe i mais 1, perfeito? Então, todas as vezes que os comandos aqui dentro forem executados, i vai valer mais 1, né? Então, eu vou perguntar se 0 é menor que a quantidade de números que o usuário digitou. Se não for, eu executo a quantidade eu executo as instruções aqui dentro, volto para cá com i valendo 1, porque eu incluí mais 1 para ele, certo? E daí eu pergunto, i é menor que a quantidade de números? Ainda não é, né? Quer dizer, ainda é positivo, ainda é verdadeiro essa verificação. Daí eu executo de novo o bloco de comandos e volto para cá, perfeito? Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Deixa eu primeiro fazer uma quebra de linhas aqui, tá? Só para separar o que o usuário digita inicialmente para os números que eu vou pedir para o usuário. Printf, por favor, digite vou colocar aqui porcentagem de número da somatória, certo? E aqui eu vou colocar o i para ser impresso na tela, i mais 1 no caso, né? Porque senão vai ficar estranho, porque a gente começa de 0 o i, e eu preciso de mais 1 aqui, perfeito. E daí eu tenho que ler esse número que vai participar da somatória, que eu não tenho ainda, né? Esse número que vai participar da somatória, ele pode ser, inclusive, aqui dentro. Int num, perfeito. Aqui eu vou colocar porcentagem de, vou colocar aqui o num, né? Que é o que vai participar da somatória, só que aqui eu tenho que colocar um ezinho comercial, né? E a variável da somatória, ela tem que estar aqui fora, eu vou explicar o porquê. Eu já vou inicializar ela com 0 aqui, porque ela é uma somatória, né? A gente já entendeu que é o elemento neutro da soma. E aqui eu vou fazer somatória, recebe o que está nela, mais o número digitado pelo usuário, perfeito? E daí no final, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui,
porque é exatamente isso aqui que a gente quer. Perfeito? Legal. Deixa eu salvar isso aqui. Vou escrever como somatória 2.c. Legal. Vamos compilar isso aqui. GCC, somatória 2.c, menos O, somatória 2.exe. Perfeito? Legal. Compilamos, somatória 2.exe. Vamos executar aqui. Executamos. Quantos números participarão da somatória? 3. Ok. Por favor, digite o primeiro número da somatória. Vamos supor que é menos 5. Primeiro número da somatória. Segundo número da somatória, vamos supor que é 2. Terceiro número da somatória, vamos supor que é 1. Então, o resultado da somatória dos números é menos 2. Faz sentido, pessoal? Menos 5 com mais 2, né? Fica menos 3. Com mais 1, menos 2. Então, tá correto. Entenderam a diferença aqui? Aqui eu tenho uma contagem de quantos números vão participar da somatória. Aqui, nesse caso aqui, eu vou ficar somando números até que o usuário digite um número negativo, né? Aqui, os números negativos até participam da somatória. Entenderam? Agora uma coisa importante para se entender nesse código aqui. Essa somatória, ela não pode ser declarada aqui dentro do for, como eu fiz com o número aqui. Por quê, professor? Bom, o número, ele vai ser visível somente aqui dentro desse bloco de comandos, tá? Se eu quisesse trabalhar com esse número aqui fora, ó, número recebe, sei lá, 10. Só pra gente falar que tá mexendo com ele aqui, né? Eu vou tentar compilar, olha só. Ele dá um erro aqui de compilação, tá vendo? Número não foi declarado, porque eu não tenho acesso a esse número que foi declarado aqui dentro. Esse número, ele só vive aqui dentro do laço de repetição, tá bom? Então, por isso que eu não posso, se eu declarasse essa somatória aqui dentro, ó, na hora que eu fosse imprimir ela aqui fora, olha o que vai acontecer, pessoal. Certo? Vai dar erro, vai falar que ela não existe. Então, por isso que eu tenho que declarar ela aqui fora, tá? Fazer a declaração dela aqui fora. Daí eu posso utilizar ela aqui dentro, eu modifico ela aqui dentro. Daí quando eu saio aqui fora, como está no mesmo nível aqui, ó, a declaração dela, portanto ela vem. Isso aqui, como está no mesmo nível aqui a utilização dela, portanto ele vem, né? Eu poderia declarar esse número aqui? Poxa, poderia, porque tudo que está aqui fora é enxergado aqui dentro. Então, tudo que está aqui dentro consegue enxergar aqui fora, né? Mas tudo que está aqui dentro não é enxergado aqui fora. Toda declaração que está aqui dentro não é enxergada aqui fora. Entenderam? Então, isso aqui, ó, isso aqui é tranquilo, ó, pessoal. Isso aqui compila, certo? Mas o melhor jeito de se fazer, nesse caso aqui, seria declarar aqui dentro mesmo, tá bom? Com esse num aqui, perfeito? Legal, então isso aqui que eu queria ensinar para vocês. Isso aqui tem uma pegadinha de escopo, né? Isso aqui são o escopo das variáveis, ou seja, onde cada variável pode ser visualizada e onde ela não pode ser visualizada, certo? Não vou entrar em mais detalhes, mas por essa aula é isso, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as estruturas de repetição. Eu sei que é muito rápido, né? É muito conteúdo aqui, muito rápido para vocês, mas a proposta é essa, que em aulinhas aí de 20 a 30 minutos eu consiga ensinar o básico da programação para vocês. Lembrando que quem se interessa mais por isso, vai falando comigo aí, eu ainda não tenho turma aberta, minha turma tá fechada, eventualmente eu vou abrir mais uma turma, e daí quando eu abrir, quem sabe você não possa participar e eu posso ensinar isso aqui mais facilmente, mais pausadamente para vocês, tudo bem? Aquele abraço do Aki e até mais, tchau, tchau.